Olá, eu sou Hugo Alves e vamos para o nosso segundo dia do devocional. Hoje faremos as leituras Atos capítulo 19, versículo 10, Atos capítulo 14, versículos do 8 ao 18 e Atos capítulo 4, versículo 31. Talvez isso surpreenda você, mas o meu objetivo desse devocional é deixá-lo frustrado. E eu vou te dizer por quê. Há uma grande desconexão entre o que aconteceu com a igreja no Novo Testamento e o que está acontecendo com a igreja hoje. Seria fácil colocar a culpa dessa desconexão em instituições fragmentadas, líderes incrédulos, cultura e muitas outras coisas, mas vamos usar essa oportunidade para examinar as nossas próprias vidas, que afinal de contas é o que interessa. A verdade é que os cristãos do primeiro século eram os super-humanos do seu tempo, e o mundo ficou admirado com eles. Aqui estão algumas das proezas descritas nas Escrituras. Vamos para a palavra. Ninguém das suas comunidades passava necessidade, ninguém tinha enfermidades de qualquer tipo e ninguém dependia de ajuda do governo. Isso está lá em Atos capítulo 4, versículos 33 ao 35. O poder de Deus operou através deles de uma maneira tão intensa que eles precisavam convencer as pessoas de que não eram deuses. Nós podemos ver isso em Atos, lá no capítulo 10, nos versículos 25 e 26, e no capítulo 14, nos versículos de 8 ao 18. Pense nisso por alguns momentos. Eles tinham momentos de adoração tão poderosos que o chão chegou a tremer. E por causa disso, eles tinham a reputação de serem pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo. O que realmente deveria nos desafiar é que Deus deixa claro na sua palavra que os cristãos dos últimos dias farão muito mais do que os da igreja primitiva. Mas a questão é, por que não estamos vendo feitos maiores como Deus prometeu? Assim como um Marvel, assim como um super-herói tem problemas com alguma coisa em específico, a igreja, o conjunto de indivíduos que declaram seguir Cristo, também os tem. Como no caso do super-homem, a criptonita é uma substância originária do planeta natal do super-homem. E ao se aproximar dela, ele perde todos os seus poderes e se torna fraco. Mais fraco até do que um homem normal. Se olharmos para a igreja de hoje, com taxas de divórcio, consumos de pornografia e imoralidade sexual tão elevadas e até mais elevadas que as do mundo comum. Fica claro que existe criptonita em nosso meio. Vamos ao primeiro texto desse devocional de hoje, então. Está em Atos, no capítulo 19, no versículo 10, e diz assim: Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. A perseverança e o comprometimento de Paulo faz, e se estivesse nos nossos tempos também faria toda a diferença. Eu já consigo puxar isso então para mim. Quantas e quantas vezes nós nos furtamos de um voluntariado, de uma prestatividade, de uma ação corretiva na vida de um irmão, coisa que Paulo não fazia. A pergunta é clara, então:
por que é que nós não nos entregamos ao Evangelho da mesma forma que Paulo e os seus contemporâneos se entregavam, mas queremos ter nos dias de hoje momentos de vitória como eles tinham? É impossível. Se não há um verdadeiro comprometimento, se não uma verdadeira entrega, como é que podemos colher bons frutos desse relacionamento cristão? Como é que podemos conseguir alcançar objetivos dentro desse plano de salvação se nós realmente não entregamos a nossa vida desta forma? Fica claro, então. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores de onde ele estava, um povo completamente pagão, entendesse a mensagem de Jesus Cristo. É isso que nos falta. É por isso que nós não temos conseguido vitórias nos dias de hoje. É por isso que não temos ouvido falar de conquistas do povo de Deus mediante a guerra espiritual que acontece no momento. Aí o mundo fica entregue, né, às controvérsias e aos contratempos. Pandemias, desastres naturais, tudo isso somado à nossa ausência, a nossa não participação, como Paulo participava, faz com que o saldo do povo de Deus, no momento de agora, fique negativo. Já na segunda leitura, que está no livro de Atos, no capítulo 14, nos versículos de 8 a 18, diz assim: Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria, que podia ser curado. Então, olhou firmemente para ele e disse em voz alta: Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: Os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus, com D minúsculo, trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os 2 apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é e por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Ora, fica muito claro dentro até do que eu disse na primeira leitura, né? Paulo estava colocando o seu trabalho com excelência e, obviamente, a entrega que ele dava à verdade do Cristo que viera para curar, para edificar, para restaurar, fazia mudança na vida das pessoas. Pessoas estas vazias, mas que foram criadas para serem adoradores. Todos nós fomos criados para ser adoradores.
Muitos adoram o que é errado. Esta é a verdade. Mas se entregamos a verdade a eles também, em conjuntura a esse fato, essas pessoas entendem. Escamas são retiradas do seu entendimento e elas passam a adorar o que é correto. E isso aconteceu, por exemplo, com este homem desse texto. Paulo, com voz de autoridade, voz de quem realmente se relaciona com o Espírito de Deus, percebendo que aquele homem estava apto a adorar algo certo, se algo certo lhe fosse apresentado, disse: fique de pé e ande, porque a autoridade e poder para fazer até mesmo mais do que Jesus fez está naqueles que conhecem de onde vem o poder e reconhecem que fazem em nome deste poder, que é Jesus o Cristo Salvador. O homem foi curado. Aí, vai falar que isso não é igual nos dias de hoje. Não tem diferença nenhuma. Uma vez Paulo tendo feito, todos admiraram, viram um milagre, e no milagre entenderam que algo sobrenatural estava acontecendo. Só que por ignorância, e quero dizer que ignorância não significa um termo pejorativo, algo que está ofendendo. Ser ignorante não é uma ofensa, ser ignorante é simplesmente não ter conhecimento do que é o correto, do que é a verdade. E muitas pessoas de hoje, pessoas boas, pessoas íntegras, são ignorantes da verdade que vem do Evangelho. E por isso não adoram e não reconhecem o verdadeiro Criador. Por isso, queridos, é que eu volto a reiterar para vocês no segundo texto de hoje. É preciso que a verdade ocorra através das nossas ações e atitudes. Nós que dizemos ser cristãos, para que pessoas sejam alcançadas. Muitos estão deixando de ser alcançados porque nós não temos nos colocado como voluntários para cumprir a verdadeira palavra de Deus. No terceiro texto de hoje, em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, dito é: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eu acabei de dizer para vocês, no texto passado, que tem faltado postura de nós que dizemos ser cristãos. Nós que dizemos ser cristãos não temos assumido com coerência e responsabilidade o ID que Jesus nos deixou, que Jesus nos confiou. Uma vez, a oração sendo feita com clamor, com reverência, com ordem, no poder do Espírito que comanda tudo em nome de Deus e de Jesus Cristo, o Espírito Santo, tudo pôde acontecer neste momento e tudo poderá acontecer também no momento de agora. Está faltando imposição, está faltando nós assumirmos o nosso papel para que pandemias, orgias, covardias feitas por políticos, por governadores, por pessoas que detêm o poder nas suas mãos, fazem porque nós não assumimos o nosso papel. É preciso que façamos nossas orações com mais integridade, que façamos as nossas orações com mais honestidade, mesmo que quando fechados nos nossos quartos, que nós venhamos ser honestos, porque muitas vezes nós parecemos que não acreditamos que Deus conhece o nosso coração por dentro, antes mesmo que nós possamos raciocinar com nossa massa cefálica. E somos desonestos com Ele. Sejamos, então, mais honestos com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, com o nosso grande Deus poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, para que a sua igreja verdadeira, não essa igreja falsa que tem atuado no nome de Jesus Cristo, faça então diferença nos dias de hoje e o Evangelho possa se cumprir como foi anunciado. Meus queridos, é necessário então, eu aprendo com esse devocional de hoje, que nós venhamos tomar postura. Eu vou reiterar, eu vou afirmar tudo que foi dito aqui por mim, em nome de Jesus. Tomemos então a nossa postura de servos, de sacerdotes dentro da casa,
Homens, assumam seus papéis de sacerdotes. Mulheres, assumam, tomem posse deste dom que é dado por Deus a vocês de poderem captarem, interceptarem e anularem todo o mal que ronda a casa de vocês no nome de Jesus. É preciso que homens e mulheres, pais, mães, filhos e filhas, no nome de Jesus, assumam o papel de famílias consagradas ao Evangelho do ID e façam mudança para que o mundo hoje experimente também o que foi vivido na igreja primitiva. Eu gostaria de deixar um texto, aqui, um breve texto que eu redigi enquanto estudava essa lição. Quão fabuloso foi o tempo em que a igreja primitiva, com seus homens fiéis a Cristo, converteram muitos em nome do Deus que é único em amor e compaixão. A intensidade em que se entregavam ao Evangelho de salvação era exemplar e cativante, mediante a fé e a determinação em promover a boa nova, o Evangelho de Jesus. É assim que devemos nos portar nos dias de agora. E fica claro que o primeiro passo é a purificação de nossas vidas através de uma postura firme dentro do Evangelho de Cristo. Também necessário é um testemunho sincero, reflexo de conduta e postura verdadeira em relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu desejo a todos a compreensão da palavra de Deus através do discernimento que somente provém de Deus e que corram desta compreensão frutos, projetos e ações elevadas para um mundo merecedor da hora que breve chegará, eu creio, o encontro com Jesus, o único caminho. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Jesus Cristo.